Muito bem, agora são 11 horas e 1 minuto, 11 e 1, voltou Cidade ao Vivo, recebendo agora o vereador William Godoy, do PSD, aqui de Canoinhas, né? Vamos fazer alguns comentários, vamos tentar entender também o posicionamento dele diante dos fatos que marcaram a semana na política canoinhense. Um fato que chamou a atenção de todo mundo, culpou o noticiário, né? Foi que na segunda-feira, então, se iniciou uma discussão que foi extremamente rápida, né, pensando no projeto que foi apresentado pela prefeita Juliana Maciel Hoppe nas tardes de segunda, mas é de um assunto que já vinha lá de trás, que era a famosa concessão para que a prefeita pudesse pleitear 30 milhões de reais junto a instituições financeiras, né? William, seja bem-vindo, e eu começo essa conversa te perguntando, o que fez você mudar de ideia com relação ao projeto original, que era lá de março, que previa também 30 milhões, mas não era a mesma coisa, né? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, uma boa tarde, bom dia. Como eu digo, pra mim já começou. Você já almoçou? Bom dia, Ednei, bom dia, Estela, bom dia a todos os nossos ouvintes. Então hoje eu tive a satisfação de vir aqui para explanar para a nossa população as motivações. Muitas pessoas nos indagam o porquê da mudança de comportamento de alguns vereadores, mas eu não posso falar por todos eles, eu falarei por mim, né? Então a gente teve aí esse novo projeto que foi protocolado no meio da tarde da segunda-feira, um projeto que já vinha sendo discutido há alguns meses, e num primeiro momento a grande maioria dos vereadores colocaram contra, porque o primeiro projeto não trazia prioridades. E todas as sessões que os nossos ouvintes, agora de forma visual também, espectadores, se eles forem ver as sessões anteriores, eles vão ver que a gente sempre colocava isso. Nas nossas perguntas em relação ao primeiro projeto, a gente colocava: isso é prioridade? Realmente isso é prioridade? E que comprar os 15 milhões de equipamento, claro que era uma prioridade, porém não via financiamento. Essa que era a nossa posição sempre. E sim via convênio, e essa era a forma correta. Tanto que a prefeita buscou esse convênio, nós realmente a parabenizamos por isso, parabenizamos a equipe do PL por ter viabilizado essa conversa, esse diálogo, tanto que hoje o nosso município então ganha esse upgrade aí de equipamentos de 10,4 milhões, que vai ajudar muito o nosso município, e não é financiamento. Porque o financiamento, na minha visão e na visão da grande maioria dos vereadores, teria que ser algo que realmente trouxesse retorno para o nosso município, de ICMS, de ISS, de investimentos. E da forma que foi colocado hoje o projeto, com a grande maioria vinculado à infraestrutura do uso dos recursos, aí sim, a gente vê que a gente está tirando problemas de saúde pública, né, em relação aí ao pó, ao barro. A gente está viabilizando com que empresas venham se instalarem em Canoinhas. Algumas dessas ruas, nós temos empresas que exportam para fora do país, e elas vão poder ter uma certificação melhor agora com o asfalto. Outros bairros ali que receberão o asfalto poderão comportar empresas de grande porte que poderão investir em Canoinhas e enriquecer o nosso município. Então a nossa mudança ela veio por esse sentido. Aí tem um fator interessante, importante, né, William, que nesse meio tempo, entre o projeto original lá de março e que foi apresentado e aprovado essa semana, teve uma promessa do governador Jorginho Melo de entregar 10 milhões de reais para o município só para compra de maquinário. Isso. Então daí você não precisa mais emprestar dinheiro para isso, né? E ele liberou 4 milhões e meio, pelo que a prefeita falou ontem aqui. Isso. Esses 4 milhões e meio, a princípio, já estão conveniados, né? O restante, ele se comprometeu em enviar ainda esse ano, então a gente vai agora ficar também na cobrança, né, por Canoinhas. Eu acho que todos os vereadores, independente de partido político, têm que se unir nessa causa, mas tem algumas situações. O projeto ele foi aprovado, eu na segunda-feira fiz questão de pedir vistas, e para que a gente, não vistas de forma realmente formal, porque daí trancaria o projeto. Essa não é a nossa intenção. Você pediu a reunião, na verdade. A gente pediu essa reunião para a gente entender as motivações, entender a leitura de cada um dos pontos, ouvido realmente dos entes do governo, os secretários, e isso aconteceu. Foi uma reunião realmente muito produtiva. Ali na terça-feira a gente conseguiu tirar algumas dúvidas. Eu sanei dúvidas que realmente eu precisava sanar para poder votar com segurança, e a prefeita se comprometeu em todas as partes. Não teve uma parte que ela não se comprometeu em relação aos nossos apontamentos. Por exemplo,
Uma coisa que eu, o vereador Vilmar, mas alguns ali se colocaram contra. Os 5 milhões para investir em 62 residências. Claro que somos a favor disso, porém o governo federal, ele tem hoje uma abertura muito maior em relação aos programas. Minha Casa Minha Vida vai estar retornando, né? E a gente não pode esquecer que foi pelo Minha Casa Minha Vida que foram construídas 400 casas em Canoinhas. Exatamente. Né? E 62 perto de 400, claro que são 62 famílias, a gente está falando aí em cerca de 200 pessoas atendidas, porém o governo federal consegue nos auxiliar nesse sentido. Então nós pedimos para a prefeita para que ela fosse até o governo federal, se esforçasse ao máximo para conseguir um convênio com o governo federal, para a gente fazer sobrar esses 5 milhões. E ela se comprometeu com isso. Então esses 5 milhões hoje, eles não estão indexados 100% para essa finalidade. Se ela conseguir, e é isso que ela se comprometeu, o programa Minha Casa Minha Vida, aí ela utilizaria esses 5 milhões para infraestrutura ou para algo que viesse a economizar e trazer mais retorno para Canoinhas. E aí sim, com o Minha Casa Minha Vida atendendo aí, a gente espera que seja 200, 300, 400 pessoas, que o governo federal realmente se comprometa com aquilo que eles se comprometeram na eleição, né? Interessante. Aí, claro, teve também ali uma questão muito importante, foi o mobiliário do CI, que vocês viram que realmente ela não teria de onde tirar dinheiro para mobiliar um CI, que é de suma importância. Vocês têm colocado esse problema na Câmara, né? De pessoas que procuram vocês dizendo, preciso colocar meu filho no CI, não tem vaga, né? Sim, sabe, Dinei, que as pessoas nos procuram por diversas finalidades, né? E a gente realmente está sendo muito procurado nos últimos dias. A gente sabe que a saúde é prioridade, que a educação é prioridade, que a infraestrutura, tudo é prioridade. Eu penso que a partir do momento que você tem um problema, aquilo é a tua prioridade. A minha prioridade máxima na minha vida já foi um transplante de fígado, que era o caso da minha mãe. Eu só sabia pensar nisso. E talvez a pessoa que mora no pó e não tem ninguém com um problema de saúde dentro de casa, sua prioridade é o pó. E assim sucessivamente. O seu problema sempre é maior que o dos outros. Sim, né? O nosso problema, a gente tem esse egoísmo. Sempre. E em relação à questão da educação, tem muitas famílias que nos procuram porque elas precisam trabalhar. O pai e a mãe, às vezes outro familiar não tem condição de cuidar do filhinho, e nós temos aí um CI quase pronto e que precisa realmente de equipamento, então é uma prioridade. No projeto anterior, o que trazia ali? Revitalização da Rubens Ribeiro da Silva, revitalização da Expedicionários. Eu quero a minha cidade mais linda. Só que nesse momento, nós temos diversas crianças que estão precisando de um espaço num CI para o pai e a mãe poder trabalhar. Então, essa é a prioridade, e ela atendeu isso nesse projeto. E a maior fatia do valor vai para obras de pavimentação. Ontem a prefeita falou que a gente quis saber as ruas, ela não disse que vai fazer um evento à parte para anunciar as ruas, falou de bairros somente. Mas eu te pergunto, William, teve algum acerto no sentido, algum acordo entre vocês no sentido de vocês poderem indicar ruas também? Porque vocês têm também, vocês sabem as ruas que estão em piores condições aí na cidade, né? Vocês vão poder, pelo menos, intervir nisso, porque a vitória da Juliana essa semana, ela foi muito bem sucedida, porque vocês nem travaram nada. Você falou aí das moradias, mas tem uma condicionante aí. Se não conseguiu Minha Casa Minha Vida, ela vai usar esse dinheiro das moradias. Sim. Então, ela saiu com muita folga nessa negociação, de assim, pelo menos o nome de rua vocês vão poder indicar aí para pavimentação. Ela não se comprometeu conosco com isso, a gente até pediu algumas ruas, ela falou assim, vejam, e eu posso citar aqui as ruas que ela falou. Rua Júlio Budante Neto, ela falou que vai ser a primeira a iniciar. Mesmo, né? Acho que ninguém discute. Dentro da cidade, né? Você entra no portal da cidade, portal lindo, você olha à direita ali, tá aquela poeira, coisa mal feita. Feio, então realmente merece. Rua João Leandro Gonçalves, que é uma rua aí que dá início a várias comunidades e que realmente precisa. E essa rua onde? Indo pro Parado lá. Indo pro Paula Pereira, Arroios não, totalmente ao contrário. Sereia. Cerrito. Cerrito não, Sereia é outro lugar. Mas Sereia também é lá, né? Para aquela direção. Fartura. Então, e ali que eu comentei, ali a gente tem uma empresa que exporta e que eu tenho certeza que com o asfalto eles vão poder valorizar ainda mais o produto deles. Quem sabe a gente atraia mais empresas ali naquela região, a gente vai atender comunidades que realmente merecem e quem sabe seja o tão sonhado asfalto e até Paula Pereira, é um início. Então, ali realmente é muito importante. Rua Francisco Vilmar Friedrich,
que é ali subindo no lado do Senai. Nós temos ali importantes empresas e uma área que ela tem muito a crescer também com indústrias. Ela também se comprometeu com 1 quilômetro até o Salto da Água Verde. Então, da Sérgio Gapsky, continuando, aonde passa a linha de ônibus ali na Vila Militar. Ali, né? E ali realmente é um problema seríssimo. Então, esses compromissos, ela falou assim, eu não posso me comprometer agora com todos os nomes, mas serão cerca de 9 quilômetros de asfalto. Ela citou os bairros, né? Marcílio Dias, Campo da Água Verde, Salto. Ela citou alguns bairros, sentimos falta de alguns. Inclusive o vereador Adilson e o vereador Osmar, na sessão, eles se colocaram ali, realmente, a gente precisa que tenha asfalto no bairro Piedade e no bairro Altos das Palmeiras, que não foi citado. Boa Vista, ela citou também. Então, ela não nos deu essa liberdade, a gente espera que ela tenha essa abertura, porque o que eu sempre digo, e ela sabe disso, porque ela já foi vereadora, o vereador está na rua, ele ouve as pessoas, ele vê o problema de fato, e muitas vezes os pedidos que a gente faz... Ele é um representante do povo, né? Sim, e a gente escuta o povo, a gente está na rua. Eu tive prefeito por 8 meses e eu sei, o prefeito fica trancado num gabinete e ele tem a função de fazer a parte administrativa do município, representativa, e é muito importante porque muitas vezes você estar num evento lá representando o município em Brasília, em Florianópolis, e isso significa trazer recursos para Canoinhas, é mostrar que Canoinhas está em busca de algo. E nós, vereadores que estamos na rua com o povo, a gente tem que levar as demandas para o executivo e a gente espera que eles nos atendam. Você falou aí do fato de você ter sido prefeito por 8 meses e disputou a eleição, né? Você acha que entende muito claramente os motivos que levaram a você não obter êxito ali, mas você tem consciência de que o teu voto, o teu apoio a esse projeto, de certa forma, compromete uma eleição tua no ano que vem, né? Sim. Primeiro que você teve uma divergência com o teu colega ali, com o Osmar Leskovix, que é presidente do PSD, né? Sim. E segundo que você sabe que isso, de alguma forma, indiretamente vai fortalecer a Juliana. Sabe, Dinei, que todas as motivações, elas são muito importantes. Né, mas eu acho que a maior motivação que tem que existir entre nós, e sem demagogia alguma, tem que ser Canoinhas. A partir do momento que a gente pensa apenas numa eleição, a gente deixa de lado todos os nossos princípios, tudo aquilo que a gente se comprometeu com quem escolheu nós para estarmos lá, na vereança, no executivo, e a gente passa apenas a ter os nossos interesses pessoais. Se fosse para eu pensar apenas nos meus interesses pessoais, eu teria votado contra, teria falado todos os pontos que eu não concordava com o projeto, mas na minha visão, eu entendi que o projeto era mais positivo do que negativo. Tem alguns pontos que a gente precisa alinhar, mas que não daria tempo de nós discutirmos isso, aprovarmos na semana que vem ou na outra, aí a gente não teria esse recurso nas próximas semanas, nos próximos meses. Não discordo das palavras do professor Osmar, penso que ele foi muito mais, e a gente tem que ter essa visão também, muito mais, me fugiu a palavra agora. Crítico? Não é nem crítica, cuidadosa, sabe? Cauteloso. Porque cauteloso, perfeito. Ele foi muito cauteloso nas palavras dele, respeitoso em relação ao posicionamento dele, mas cauteloso, porque a gente vê muitas dificuldades no governo, né? Já trocamos 5 vezes de secretário de obras, a gente já teve ali diversos pontos dentro do governo que a gente discorda, mas que nesse momento, da forma que a coisa está acontecendo, da forma que ela se comprometeu, eu preferi acreditar que vai dar certo. Em relação ao futuro político, eu não sei se eu vou ser candidato a prefeito, a vice, a vereador, ou se eu vou ser candidato novamente. Nesse momento que eu estou pensando que esse projeto é importante para Canoinhas, e eu penso que todos nós, enquanto legisladores, enquanto políticos, a gente tem que estar junto com aquilo que é positivo. E aquilo que ela se comprometeu em relação aos 19,4 milhões para a infraestrutura é positivo. Os 600 mil em relação ao ônibus é positivo. Nós temos projetos importantíssimos em Canoinhas, em relação a 1,5 milhões para os móveis e para o centro de atendimento à pessoa com deficiência, que atenderá também pessoas com deficiência, mas aqueles que também não têm deficiência, né? As pessoas que têm superdotação e que também precisam de atendimento, não são pessoas deficientes, mas que terão um espaço muito importante em Canoinhas, que hoje só a Escola Sagrado tem esse espaço. Pode complementar. Então, todos os recursos, e na minha fala lá na Câmara, eu enfatizei tudo isso. Eu perguntei tudo aquilo que eu achava que era importante perguntar,
e a prefeita se comprometeu, está em ata, está documentado, e agora nós, vereadores, vamos fazer o nosso papel, que são dois, fiscalizar e legislar. Dessa forma, com as duas ferramentas que a gente tem, além do requerimento, indicação, a gente vai fazer com que esses recursos eles sejam bem utilizados. E o futuro político de cada um de nós, aí ele vai ser simplesmente consequência daquilo, dos nossos atos, mas se nós pensarmos apenas nisso, Canoinhas não vai para frente. Às vezes pode ser um belo tiro no pé, né? Tenta pensar apenas na eleição. Você falou ali do ônibus, William, ontem eu questionei aqui a prefeita, que eu falei, por que está nesse projeto esses 600 mil reais para o ônibus, se foi mandada uma emenda do deputado Carlos Chiodini, especificamente para a compra deste ônibus, né? Aí ela comentou que tinha sido feito algum arranjo no seu governo para tentar viabilizar isso, mas não foi possível. Como ela não estava presente, como ela não fez esse acerto, né? Eu te pergunto, o que aconteceu e que deu errado com esse dinheiro que veio do Chiodini? Então, esse recurso ele veio para ser utilizado na saúde, né? Ele veio indexado para a saúde, mas quando ele chegou até nós, eu estava vereador, a vereadora Juliana, então a vereadora Juliana também estava lá na Câmara, todos nós tivemos esse compromisso de que a gente cobraria o executivo para que eles utilizassem esse recurso para adquirir o ônibus. Na época, o Paulinho esteve lá na sessão, juntamente com, o Silmar. Silmar Nazarek. Isso, e assim, foi um diálogo muito aberto, muito tranquilo. Já na outra semana eu acabei indo para o executivo e o compromisso ele tinha que ser acordado. Então, a gente não conseguiu, de fato, utilizar o 500 mil para a aquisição do ônibus, mas a gente se comprometeu em deixar esse valor para a saúde, mas utilizar 500 mil do ordinário para adquirir o ônibus. Não sobra do ordinário. E esse 500 mil, ele iria aí para a utilização, porque do ordinário sempre vai parte para a saúde. Nós não tínhamos a previsão desse 500 mil. Então é 500 mil que não existia e que entrou ali, que geralmente a gente tira do ordinário para colocar na saúde. Então, em relação a isso, estava tudo certo. O que barrou foi a questão realmente legal da gente fazer a aquisição do ônibus e repassar para a Dozarec. E tudo isso estava numa discussão, num diálogo. A gente reforça que parte da equipe que está lá na prefeitura é a mesma de quando eu estava, né? São servidores que são concursados, são servidores de carreira, e que eles deram andamento a isso, e como um governo, e eu sempre reforço isso, que nenhum governo pode pensar apenas no mandato, e quem dirá num mandato interino, tem que pensar num município como um todo. Então eles deram continuidade e chegaram à conclusão de que adquirir esse ônibus e deixar ele disponível para a Dozarec, e aí sim deixar ele também disponível para outras finalidades, sendo um equipamento mais amplo, seria o melhor caminho. Então chegou a essa conclusão já enquanto daí a Juliana estava prefeita. E é uma boa medida, porque primeiro que a Dozarec vive contando as moedinhas, né? Então até para manter esse ônibus seria uma dificuldade. E por outro lado, a Dozarec não está viajando todo dia com o ônibus. Então você vai ter um ônibus, vai estar à disposição da Dozarec e vai ser usado, que seja uma vez por semana, fica todo o resto da semana sem utilização. E geralmente os idosos, a Fundação de Esportes utiliza final de semana. Pois é. Então vai ser muito bem utilizado. Então a questão, claro, vai dar um conflito ou outro ali, né? O mesmo dia vai precisar aqui, vai precisar lá, mas ainda é uma melhor medida, porque a manutenção desse ônibus vai ficar por conta da prefeitura, né? E daí eu reforço, são prioridades que para muitas pessoas não são. Né, mas tem muitas pessoas, muitos grupos mesmo, que procuram a prefeitura pedindo esse ônibus para levá-los para representar Canoinhas fora. E agora a gente vai poder proporcionar. E a prefeita falou sobre isso em relação à prioridade da saúde, os cálculos que nós fizemos. Eu solicitei a ela que ela levasse esse cálculo em relação à economia que nós teríamos com cada quilômetro economizado em relação à construção dos asfaltos, e isso ele realmente vai ter um retorno positivo para Canoinhas no que tange à saúde. Né? São cerca de 50 mil reais que serão economizados por quilômetro de manutenção. E com isso, a gente vai aí já no primeiro ano ter um up de 200, 300 mil reais, que a gente conseguiria utilizar esse valor, e isso por baixo, né? E utilizando esse valor dentro da saúde. E daí vai de nós, agora vereadores, cobrar que ela utilize essa economia dentro da saúde. Então, quando as pessoas elas nos cobram, por que vocês aprovaram isso e não cobraram a saúde?
é tudo interligado, é uma sinergia, né? Uma coisa não funciona sem a outra. Então, como eu falei, eu não poderia ser nesse momento apenas partidário, né? Pensar de forma pequena, só em mim e ir contra. Eu preferi realmente dar um voto de confiança arriscando, sendo muito mais ousado do que contencioso, e fui por esse viés. Mas dentro do nosso partido, do PSD, a gente tem essa autonomia, né? Tanto o vereador Vilmar, o vereador Osmar e eu, a gente sempre dialoga em relação aos projetos de forma realmente interna, entre nós, mas a gente chega sempre numa conclusão que muitas vezes ela tende àquilo que é em grupo, mas na maioria das vezes a gente sempre faz com que a nossa autonomia ela prevaleça. William, esses meses de governo da Juliana, ela foi bastante criticada dentro da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores subiu muito o tom em relação ao Executivo, porque você via ali uma maioria, não exatamente de oposição, mas uma maioria de vereadores que se sentiram ofendidos pela prefeita quando vereadora, em campanha, porque ela, de certa forma, fez ali uma linkagem dos partidos com a base do governo do Beto Passos, e ela não estava errada, né? Era a mesma base, mas às vezes em algumas falas mais enfáticas, mais provocativas, e a impressão que a gente tinha ao longo desses meses é que havia ali um desejo de vingança mesmo por parte de vereadores do PSD, do PL, que agora vem a ser o partido dela, né? Porque ela está indo para o PL. Sim. Mudou as coisas, a Câmara agora, a gente vai ver a partir de agora um outro comportamento em relação à prefeita. Claro, você não pode falar pelos outros, vai falar por você. Sim. Mas fazendo uma análise mesmo do quadro. Agora como um analista político? Exatamente. Bom, eu até tive essa conversa na terça-feira na reunião. Uma vez fizeram aquelas pesquisas que dão um quadro para você, horrível, pra você pôr na parede e cobra R$500. Chegaram para mim e disseram assim: Ednei, você foi escolhido o melhor colunista político da cidade, né? E o segundo lugar era o Gil Baiano. Olha só. Era o Gil Baiano. Não sei como, tava lá. Ednei em primeiro lugar, segundo lugar Gil Baiano. Eu já ganhei mais 5 placas dessa, mas não fui buscar. O vereador Gil Baiano que... Mas pagou? Não, né? Porque se você ganhou, você precisa pagar, mas né? Eu já vi esse quadrinho no gabinete de alguns vereadores aí, viu? Vários. Melhor vereador. Segundo quem, né? Vozes da minha cabeça. Mas muito bem. Mas essa história é engraçada, né? O Gil Baiano nunca ouvi os escritos dele, né? Mas como colunista político também não sei que jornal, que veículo ele escreve. Eu contei pro Gil, claro, nós dois rimos da citação, né? Aliás, nós nascemos no mesmo dia, 15 de maio. E se abraçaram depois disso. Nos abraçamos. Sabe que o Gil Baiano é uma figura muito folclórica, né? Assim, ele tem umas histórias que só acontecem com ele, né? Começa pelo fato de ele ser Gil Baiano, porque prometeram um dia que ele ia trabalhar na Bahia e até hoje ele não foi, e daí ficou Gil Baiano. Mas o Gil um dia estava andando naquela calçada da prefeitura, e a Thelma Blake, que era a secretária de saúde, tinha um escritório que dava para a rua ali, né? E a Thelma saiu ali fora e: Oi, Gil, tudo bem? Tava sempre muito simpático. O Gil virou para cumprimentar. O que aconteceu? Deu calata naquela placa de pare que tem em frente não estacione, que tem em frente à Câmara. Aí ia para um lado e para o outro, sentou. Aí chegou lá no PA, quem que vai atender ele? O Saulo Rutz, o marido da Thelma. Mas o que aconteceu, né? Ele teve que dizer: fui olhar pra tua mulher e bati a cabeça lá. Puxa vida. Você não sabia disso? Não sabia. Não sabia, então, aí, ó. Das histórias folclóricas do Gil Baiano. Abraço pro Gil. Me recordo muito bem quando entrevistei ele, quando ele foi eleito pra primeiro mandato. Ele contava as histórias dele. Ele teve uma vida muito pobre, né? Pobre no sentido financeiro, né? E aí, claro, a vereança deu uma outra realidade para ele. Mas o que nós estávamos falando era sobre o que exatamente, Stella? Me recorde. Você perguntou para ele a visão política. Isso, do analista, né? Exatamente. Voltando. Meu Deus, que rodeio. Agora eu vou incorporar o analista político. Analista político, vamos lá então. Então, o que eu percebo, assim, em relação à nossa Câmara, é que realmente houve uma mudança, que ela foi bem pontual, assim, foi de um dia para o outro. E na terça-feira, na reunião que nós tivemos com a prefeita, eu coloquei justamente isso, que não precisa esconder de ninguém que a gente tinha ali uma rivalidade política, e que ela, em relação àquela rivalidade dentro de um momento eleitoral, ela acabou vindo junto para a Câmara, vindo junto para esse ano, mas que eu sinto que não estava fazendo bem para ninguém, para Canoinhas, para ela, para mim, para ninguém.
E eu coloquei ali a minha visão em relação a isso, que eu esperava que Canoinhas deixasse de lado a campanha, que se tivermos algum desafeto em relação à campanha, ela tinha que ficar para trás, que a gente tinha que nesse momento pensar em Canoinhas. Da mesma forma em relação à política federal e estadual, a gente tinha que crescer em relação a isso. O vereador Vilmar, ele falou muito em relação a isso, que Canoinhas realmente evoluiu nessa semana, e quando a gente fala em Canoinhas, nós estamos representando a todos. Então, a prefeita ela tem que buscar recurso federal, tem que buscar recurso estadual, e não pode olhar para o partido. E nós, vereadores, temos que olhar para o nosso povo canoinhense. Então, nesse momento, eu coloquei que eu votaria a favor do projeto, e que era uma questão realmente autônoma, pessoal, e que eu entendia que era positivo. Você não enfrentou retaliação dentro do partido? Não, muito tranquilo, muito tranquilo. O PSD... O Osmar respeitou o voto. Pelo que entendi, Sim. o próprio Osmar, ele falou que ele bem entendeu, mas ele não criticou vocês por terem votado, Sim, né? ele já votou contra mim quando estava prefeito, ele falou isso, colocou, inclusive, né? e realmente aconteceu. E afinal, ele é membro de que comissão? Ele faz parte da comissão de Justiça e Redação, agora Finanças e Orçamento. Teimou que ele é da Justiça e Redação. É Finanças e Orçamento. Daí depois ele, nossa, eu falei errado, Finanças e Orçamento. É Finanças e Orçamento. Ele é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, né? Eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, sou vice-presidente e sou presidente da Comissão de... meu Deus do céu. Gestão e Orçamento? Não, Sustentabilidade. Então a gente trabalha dentro das comissões discutindo cada um dos temas que são relativos em relação àquele projeto. Por exemplo, o projeto dos 30 milhões passou por todas as comissões. Eu acho até que a Câmara ela sai grande dessa votação. Não porque ela foi a favor da Juliana Maciel. Ela deu uma vitória a Juliana Maciel, entre aspas, mas porque ela, no meu entender, foram 3 meses, 4 meses discutindo esse projeto, e ela entendeu que não há outra solução. Então pensou no município, não pensou em eleição, não pensou na prefeita. Agora, o que cabe à Câmara de Vereadores? Porque não é o fato de a Juliana estar agora com 40 milhões de reais para investimento que vai elegê-la. Vai elegê-la uma gestão feita de maneira muito correta, econômica, né? E que busque o bem-estar da população acima de tudo. E cumprindo a promessa. E cumprindo promessas. Então, o que ela teve essa semana, eu acho, né, até por uma Câmara que não é governista, não é de maioria governista, é uma carta de crédito, né, que ela tem que saber usar com muita sabedoria, porque vocês vão ser os primeiros a tacar pedra se ela não souber conduzir esse processo, né? Sim, e voltando para a análise política, então, uma questão muito pessoal. O PSD, a nível estadual, ele nos dá autonomia aqui em Canoinhas. Tanto que eu hoje faço parte do quadro aqui municipal com muita liberdade, e a nível estadual fui convidado para ser presidente estadual da Juventude do PSD. Então tenho uma boa entrada em relação ao diálogo com os deputados, inclusive com o nosso presidente, o Heron Giordani, e ele nos dá essa liberdade. Então hoje e o Heron está no governo, né? Não está no governo. Não. Quem está no governo ele do também PSD? Deu autonomia ao Guide. O Guide, isso, o nosso deputado federal Guide, ele hoje tem autonomia de estar no governo, mas não é o PSD que está no governo. É isso que o Osmar me disse, porque primeiro que a gente tem um histórico de PL e PSD aqui em Canoinhas, claro, tudo virou, mas no teu mandato, na tua busca pela eleição foi isso, né? Sim. Então tá natural você imaginar que os dois partidos podem estar juntos no ano que vem. Você vê essa possibilidade? Eu, com a ida da Juliana, acho muito difícil. Justamente pela autonomia que nós temos. Como eu falei, pensando de forma de canoinhense, representando os canoinhenses, nós temos que todos estar juntos nesse momento. Agora, quando parte para um processo eleitoral, aí a conversa é outra, e aí eu vejo que o PSD vai estar de um lado e o PL, se estiver com a Juliana, certamente estará do outro. Essa é a minha visão nesse momento. O PL em Canoinhas, a princípio, está alinhado, ainda não houve a oficialização dela, da filiação no PL, mas ela já afirma, né? Penso que isso realmente está firmado, até porque você teve esse convênio dos 4,5 milhões, com certeza não foi de graça, teve algum acordo, algum compromisso. Aos amigos, aos inimigos, né? E agora, em relação ao PSD, a nível estadual, o deputado Guide hoje faz parte do governo do PL, ele é filiado ao PSD,
tem a liberdade de estar ao governo porque ele é muito próximo ao Jorginho, tem um vínculo de amizade muito forte, mas o PSD não está aliado ao governo. Eu vejo que da mesma forma que lá em cima, o deputado Napoleão, o Mário Mota e o deputado Júlio Garcia, eles são a favor de pontos positivos ao povo catarinense e eles têm a liberdade de se colocar contrários àquilo que eles não concordam, aqui em Canoinhas a gente trabalha da mesma forma em relação ao governo da Juliana. E acho que é o modo certo de conduzir as coisas, quer dizer, política, né? O destino do município é outro. Confundir isso é uma faca de dois gumes, pode tanto ajudar politicamente, como pode também colocar a pessoa num limbo, né? Ela pode se perder nessa situação. Já me falaram em relação a em cima do muro é o pior lugar para estar. Eu não estou em cima do muro, eu sou enfático em relação àquilo que eu acredito. Eu acreditei que esses 30 milhões poderiam ser dessa forma que veio, positivo, poderia ajudar Canoinhas. E eu me posicionei a favor. William, até a gente convidou a vereadora Tatiane Carvalho para estar aqui, mas ela não aceitou o convite, né? A gente tentou entrevistar ela na terça também, ela não nos concedeu entrevista porque não estava lá na Câmara mais, depois da sessão. Mas é uma pergunta que caberia a ela, mas eu queria saber de você se sabe alguma coisa com relação ao pedido que ela fez de mais recursos para a Câmara para fazer uma reforma. Inclusive eram 2 milhões de reais a mais, né? Isso caminhou? Isso entrou na discussão sobre os 30 milhões? Não entrou na discussão dos 30 milhões, até porque é um assunto totalmente à parte. Sim. Mas quem vai até a Câmara de Vereadores, e aí entra a questão das prioridades, né? Tem pessoas cadeirantes que já foram até a Câmara e você vê que a Câmara de Vereadores hoje não recebe cadeirante, não recebe pessoas com deficiência, justamente porque falta estrutura para receber essas pessoas. E algum tempo atrás teve um cadeirante que foi até lá e foi uma das piores cenas que eu vi dentro da nossa Câmara, que é o local que deveria comportar a todos, onde tiveram que pegar o cadeirante no colo e levá-lo até o banheiro. E aquilo ali foi realmente muito vexatório para ele. Eu não consigo nem imaginar como ele se sentiu com aquilo. Quando eu assumi a presidência da Câmara, eu coloquei como um compromisso que era reformar os banheiros femininos e masculino para que a gente pudesse dar conforto a essas pessoas que vão até lá. E naquele momento nós estávamos discutindo o projeto junto ao Executivo, mas acabou que eu fui para o Executivo e parou a discussão. E a prefeita Juliana foi uma das que mais cobrava, enquanto mulher, a reforma do banheiro feminino. E a presidente Tati, ela também estava junto nessa cobrança. Então, nesse ano, não poderia ser diferente em relação à postura da presidente Tati, que é dar sequência a esse projeto. Eu tenho certeza que não vai ser utilizado todos esses 2 milhões para isso, né? Porque a Câmara de Vereadores hoje está num processo de reforma administrativa, cobrada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, porque o nosso município, a nossa Câmara de Vereadores hoje não tem um controlador interno concursado. Coisa que nós vemos que é de suma importância, porque a pessoa que está ali não pode ter um vínculo de jeton, um vínculo de um acréscimo financeiro no seu salário, ou ser o cara que eu escolhi nesse ano para ser, apesar de que nós temos uma segurança nesse cargo, porque a pessoa que é indicada para ser o controlador eterno, ela não pode ser tirada do cargo até o final do ano. Então tem uma segurança, porém é só de um ano. Nós queremos dar segurança, e para que Canoinhas tenha, através da Câmara de Vereadores, essa segurança, a gente precisa de um controlador externo. A menos que seja mudada a lei, interno, não pode, né? Um controlador 3 barras interno, não acho que precisa. E a gente precisa, porque todos os olhos em cima da fiscalização são necessários, e Canoinhas, mais do que nunca, sabe disso. Então a gente precisa também melhorar ali com assessoria de legislativo, porque a gente teve 2 baixas lá, né? 2 servidores que acabaram saindo, acabaram passando em outros concursos. Então, para avançar nisso, a gente precisa dessa reforma. Então, reforma administrativa, contratação de novos funcionários, todos com vínculo concursados, e a reforma interna. E para isso tinha que prever em orçamento essa situação. Então a presidente, ela simplesmente previu em orçamento. No ano que vem, o novo presidente, ele poderá fazer essa reforma dos banheiros lá, reforma necessária de infraestrutura para receber pessoas aí com deficiência e dentre outras necessidades que tem lá, como também a gente poderá fazer a contratação de novos funcionários. Um vínculo, reforço, vínculo de... Mas esse pedido dela não caminhou.
Eu não acompanhei. Tá ainda só o pedido. Não retornou ainda do Executivo. Resposta, né? E, assim, eu realmente acho que é positivo, ela não tem de forma alguma nenhuma intenção ali de inchar a máquina pública, de fazer uma reforma... Aliás, a prefeitura como um todo precisa, né? Sim. Mas também tem outra questão que tem que ser discutida aí, porque esse prédio não é do Legislativo, é do Executivo. Então, na verdade, não precisaria nem pedir a verba, o município teria que, né, por iniciativa própria, promover o mesmo. O que a lei ela diz é que a gente tem até 6% do orçamento para... E não pede tudo. São 60%, né, do orçamento para a folha, sendo 54% previsto para a ordem do Executivo e 6% legislativo. Isso pode ser usado. E nós estamos pedindo muito abaixo daquilo que é de nosso direito. Até porque sempre sobra, a Câmara tem um histórico de sempre devolver bons valores para ser investido no Executivo. Deixa eu dar um bom dia para o Gabriel. Bom dia, estamos acompanhando a entrevista. Obrigado, Gabriel. Um abraço para você. MW Refrigeração, justamente a Prefeitura não abre espaço nem emprego para pessoas com deficiência. Uma vergonha, né? Até o comentário que o William fez aqui, né? A Poliana se grampear em Ednei e governos caem. Acho que não, né? Eu conto tudo da coluna que eu sei. Algumas coisas não. Bom dia também para outra Maria aqui. E a Marli lá da Fartura, a gente falou da Fartura, ela já ligou as anteninhas lá, né? Que tem esse projeto. William, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Foi muito boa a conversa, deu pra a gente entender com muita coerência os teus argumentos, né? E sinta-se sempre convidado a voltar aqui ao programa. Muito obrigado, Ednei. Obrigado por esse espaço. Eu sempre digo que o diálogo é a melhor coisa que existe, né? E digo e reforço, Canoinhas tem que parar de pensar no hoje, tem que parar de pensar em apenas 4 anos após uma eleição. A gente tem que pensar num governo que seja contínuo, e isso só vai acontecer quando o ego deixar de lado e a gente passar a pensar nos nossos canoinhas. Fui eleito para isso, estou trabalhando para isso e deixo de lado todos os meus anseios políticos por Canoinhas, que foi aquilo que eu me comprometi na eleição. Obrigado pelo espaço. Eu agradeço.